Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nós vamos então começar a falar das perseguições com calúnias, ataques físicos e morais contra o Padre Júlio Maria de Lombardi. Neste primeiro vídeo, nós vamos fazer uma espécie de introdução a essas perseguições, ou a primeira parte, não é? Talvez nós vamos precisar de umas 2 ou 3 partes para falar das perseguições, porque foram muitas. As maiores, as mais intensas, ocorreram de fato nesses últimos 14 anos de vida dele. Então nós falamos do ano de 1928, o ano de 1929, a fundação das 2 congregações, os missionários sacramentinos e as irmãs sacramentinas, a gráfica, a tipografia, o lutador, o jornal. E agora falar um pouco das perseguições. Por quê? Porque as perseguições começaram já no início do ano de 1930, da década de 30. Não é? Então nós vamos começar a falar um pouco, usaremos um pouco mais agora nessa primeira parte a biografia da Madre Beatriz. Mas antes de começar propriamente, eu só queria mencionar que eu falei para todos vocês, né, no primeiro vídeo, né, introdução geral, eu cheguei a mencionar alguns escritos, alguns livros sobre o Padre Júlio Maria, de minha autoria. E no livro que eu falo propriamente dele, Meditações, né, de um devoto júlio-mariano, existe um texto onde eu trato dessas perseguições. Desde lá, da África, passando pela Europa, o Nordeste, depois Norte, Nordeste novamente, e enfim, aqui no Sudeste, zona da Mata Mineira, na cidade de Manhumirim e região. E tem um texto que eu intitulei, que é bastante sugestivo, né? O nome do texto é A Barba entre a Bala e a Calúnia. Então, a barba, né, do Padre Júlio Maria, ele em si, a pessoa dele, entre a bala, porque, né, houve inúmeras tentativas de homicídio mesmo, a barba entre a bala e a calúnia, sobretudo a calúnia contra a moral dele, é o que mais, né, lhe fazia sofrer. Então, o texto tem 16 páginas, e como eu adquiri recentemente a biografia da Madre Beatriz, certamente vou precisar acrescentar algumas coisas, mas de qualquer forma o texto está aqui. A barba entre a bala e a calúnia. Se a gente pudesse dar um título a esses vídeos nos quais eu irei tratar dessas perseguições, o título seria esse: A barba entre a bala e a calúnia. Muito bem. Outra coisa, antes de adentrarmos as perseguições, vale a pena lembrar que é óbvio que depois do glorioso início do seu pastoreio em Manhumirim, sobretudo através daquele mês de maio de 1928, o retorno cada vez mais das pessoas, as que estavam frívolas, as que estavam afastadas, conversão de alguns protestantes,
já o fechamento de algumas seitas, a fundação do jornal Lutador, depois de 1929, com a fundação, a instalação das duas congregações, é óbvio que tudo caminhava, né, muito tranquilo, muito bem, muito frutuoso, né, um apostolado extremamente frutuoso, o retorno, ou pelo menos o início da catequese, as associações religiosas, que depois vai aumentar cada vez mais o número de associados, né? A Pia União das Filhas de Maria, depois o próprio apostolado, a Liga Católica. Então, mas ainda tinha muita gente que gostava de mandar na igreja. Em muitos lugares isso não mudou muito, né? Então, as pessoas achavam que poderiam mandar e desmandar no próprio cura, no próprio vigário. Só que o padre Júlio Maria, como relata Dom Antônio, começou a se cercar de bons católicos, né, a colocar à frente aqueles católicos que buscavam rezar mais e nos quais o padre Júlio começou a ter uma confiança maior. Católicos verdadeiros, né, que começaram a reorganizar a Liga Católica, como eu disse, por exemplo. E o padre Júlio então foi educando essas pessoas, né, com catequese, com o confessionário, é claro, era um extraordinário confessor, né, educava não somente o povo, os leigos de modo geral, mas é claro, seus noviços, seus formandos, seus alunos, seus filhos espirituais, enfim, seus seminaristas, né, as irmãs, uma educação com bastante austeridade e pobreza, né, como já vimos em uns outros momentos. Tem aqui na página 281 da biografia, tem uma passagem cômica, né, para a gente ver essa questão da austeridade e pobreza, né. Aqui conta que um certo dia um determinado sacerdote, um sacerdote de Deus, né, virtuoso, visitou lá a casa, certamente aqui a casa paroquial, enfim. Então o cozinheiro, que a esse tempo era um tal de Bonifácio, então depois de beber o aqui chamado o intragável café, aquele sacerdote, né, que estava lá então fazendo uma visita, fez questão de conversar com um rapaz, com o Bonifácio, que havia feito o café. Aí ele perguntou: foi você que coou aquele café? Perguntou-lhe o padre. Eu mesmo. Pois olhe, Bonifácio, se houver um concurso de café mal coado em Minas Gerais, o seu café nem precisa entrar no concurso. Pode, porque ganha de verdade. Então tá aí. Aqui diz que este mesmo sacerdote, escolhido pelo senhor bispo para saudar o padre Júlio Maria, quando este pregou, quando o padre Júlio então fez a pregação, pouco depois o retiro ao clero teve estas palavras de elogio, né? O padre Júlio Maria e a família espiritual que ele está criando, eu falava aqui dessa formação, né? Essa educação que ele foi dando, ele está criando, deixam na sombra o profeta João Batista com seus gafanhotos e mel silvestre. Então, só para a gente ter noção de como que era toda essa catequese, formação e progresso espiritual e doutrinal e cultural também, né? Então, as congregações começaram a crescer. Já em outubro, aqui dia 11 de outubro de 1929, chegaram no Rio as 3 primeiras irmãs, também foram chegando noviços, alunos tanto para a escola quanto para o seminário, e então a gente chega
no capítulo 24. Chegamos no capítulo 24, só para recordar aqui, nós já estamos, né, são 33 capítulos. Então, vamos começar o capítulo 24, começo promissor de 1930. Iniciou-se promissor o ano de 1930. Entretanto, viria a ser, nos últimos meses, cheio dos maiores sofrimentos para o padre Júlio Maria. Então, quase que já 2 anos em Manhumirim, não podemos falar 2 anos completos, porque o padre Júlio Maria, nós sabemos, chegou a Manhumirim em março de 1928. Então, quase 2 anos em Manhumirim, bastante trégua, né? A coisa meio que apaziguada, tranquila, um outro falatório, um outro boletim, apenas com perguntas de teor, com teor teológico, bíblico, como já vimos, mas, né, na página 284, vamos ver o que nós temos aqui, né? O catolicismo, então, estava reinando, na pequena Manhumirim, reinando cada vez mais. Na página 284, né? Eu vou ler aqui para vocês. Aqui se fala de um tempo de paz, esses 2 primeiros anos. Não faltava vocação. Aliás, e de fato, o ano de 1930, ou a década de 30, iniciou-se de forma promissora mesmo, como diz o Antônio, porque ocorreu a primeira ordenação. O primeiro padre foi ordenado para a congregação, um padre que já chegou para a congregação já com os estudos, né, prontos, já estava só para aguardar a ordenação. Então, trata-se aqui, né, do padre, aqui nós temos 23 de fevereiro de 1930, ordenação do primeiro sacramentino, o padre Paulo Eberle, né, em Belo Horizonte, por Dom Antônio dos Santos Cabral. Então, está aí. Primeiro, então tudo florescendo. Liga Católica empolgante, entusiasta, a construção, né, a sequência, a continuação melhor dizendo, da construção da matriz, a Casa das Irmãs, o Colégio Santa Teresinha, né, cerca de 30 seminaristas se agrupavam no pequeno barracão que ele servia de seminário. O noviciado já estava em casa separada. Aqui fala novamente, né, 286, que veio bater a porta da nascente congregação um rapaz, né, que já estava, um jovem seminarista em 1930, já com os estudos completos. Então, devido à precisão urgente de padres, Dom Carloto deu-lhe as cartas, né, para apresentar ao bispo que iria ordená-lo. Então foi com o maior entusiasmo e alegria que se registrou o fato de que no dia 2 de março, noticiava o Lutador, foi dia de festa para o povo de Manhumirim e de um modo especial para a congregação dos missionários sacramentinos do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Acabava de ser ordenado o seu primeiro sacerdote pelo excelentíssimo senhor Dom Antônio dos Santos Cabral, em Belo Horizonte, no dia 23 do corrente, de fevereiro, e veio cantar a sua primeira missa solene na casa-mãe de Manhumirim, no meio de seus irmãos, de hábito com assistência do excelentíssimo senhor bispo diocesano Dom Carloto Távora. Então tá aí, a nova Congregação Brasileira dos Padres de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, que conta ainda poucos anos de existência, né? É para assim viajar, começa a ver os seus esforços coroados de sucesso e o seu ideal realizar-se aos poucos. Então, a pequena congregação,
Depois vai sofrer muitos ataques, né? Conta hoje 2 sacerdotes religiosos, 2 teólogos, 3 filósofos e mais de 20 estudantes, ou mais ou menos, adiantados em seus preparativos, com 5 irmãos coadjutores que se ocupam em serviços materiais. Então está aí. Pois bem, ainda em fevereiro de 1930, né, o Colégio Santa Teresinha, com todo otimismo também, né, recebendo seus alunos, Dom Carloto pediu para expandir a obra do Padre Júlio, para que se criasse uma nova residência para as futuras religiosas em Manhuaçu. Então foi criado lá o Colégio e Pensionato São José, de fato. Inaugurou-se no dia 19 de março, dia de São José, sob a direção de 4 irmãs. Então, com a bênção do bispo, tudo indo muito tranquilo. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores, tem espinhos. Perseguirão a mim, diz Jesus, né? Perseguirão a vós, porque o discípulo não é maior que o mestre. Então, voltando à página 284, o que é que nós vamos encontrar? Só antes, aqui também o Dr. Ivan vai falar, 1930, janeiro, a congregação dos padres sacramentinos progride, há uns 30 seminaristas menores, 4 noviços, uns 5 irmãos leigos, Dom Carloto, braço forte do Padre Júlio, visita-o sempre. Aqui, fevereiro, novamente, Belo Horizonte ordenado o primeiro padre. Muito bem. Maio, Padre Júlio luta contra a maçonaria local, veremos isso também. E julho já tem aqui um artigo falando do que o Padre Júlio é perseguido por todos os modos em Manhumirim. Ele vai responder no mês seguinte, em agosto, as calúnias, com o pseudônimo de Pastor Ouriço. Pois bem, já no final do ano, em outubro, a mando da maçonaria local, a tipografia O Lutador é empastelada, foi invadida. Mas vamos com calma. Então, voltando à página 284, aqui diz assim, é o Padre Júlio dizendo, né, abre aspas, o Padre Júlio contou isso em Fatos de sua vida narrados por ele mesmo. Que nós só temos o que? Fragmentos, né? Nós não temos essa obra em mãos. Houve um tempo, nos inícios da fundação do seminário e da congregação, em 1929, agora mais propriamente em 1930, em que tudo transcorreu em admirável paz. Não tive lutas e dificuldades, nem com os de dentro, nem com os de fora. Nenhuma perseguição, quase nenhuma dificuldade financeira. Pus-me a pensar que Deus, nosso Senhor, não podia estar satisfeito com minhas iniciativas. É um santo, né? Pois as obras de Deus, eu sabia por experiência, iniciam-se na perseguição, no sofrimento, na incompreensão dos homens. As minhas estavam sendo de outra sorte, as minhas obras. Tudo parecia sorrir-nos em bonança. O senhor bispo Dom Carloto, muito nosso amigo, ele que teve experiências ruins, né, no norte. O clero, todo simpático à congregação, o povo a auxiliar nossa obra, tudo era favorável. Rezei diante de nosso Senhor, dizendo, meu Deus, que vem a ser isto? Nunca as vossas obras estiveram isentas do zelo das perseguições. Será possível que haveis rejeitado a vossa obra? Prefiro antes ter algum sofrimento para estar certo de que tudo aqui é divino e não humano. Meus filhos, não aconselho a ninguém pedir sofrimentos.
Não podeis imaginar como os vendavais das perseguições nos sacudiram de todos os lados, interno e externo. Mas então fiquei ciente de que Deus queria abençoar a nossa obra. O próprio Padre Júlio Maria que dizia que o sofrimento, a perseguição, né, é como que o selo das obras de Deus. Pois bem, na manhã seguinte, página 288, a partir da manhã de sua prece, nunca lhe faltaram sofrimentos e empecilhos. Está aí. Então, começou-se a discórdia entre seus filhos espirituais. Já tínhamos visto entre ele e a cofundadora, a Madre Beatriz, várias incompreensões de familiares, mãe de alunos, vocacionados, vocacionadas, com os seus irmãos da congregação masculina. Depois eu volto aqui então para citar outro trecho aqui na biografia. Vou deixar para falar mais à frente, para a gente entrar também na polêmica, na perseguição que foi levantada através do fundador das Servas de Maria, o então padre, o padre Nino, né? Aqui na história dos missionários sacramentinos, ele tem, na página 281, ele fala do ano de 1930, o padre Demeval, das tremendas perseguições, penosas provações. Bom, então, tá aí, né? Mas quando eu for aqui falar propriamente de alguns personagens específicos, nós iremos então tratar aqui, sem dúvida nenhuma, do padre Nino, como eu já disse, Nina Minelli. Mas antes de chegar nessas personagens específicas, nós vamos aqui então retornar à biografia da Madre Beatriz, porque no capítulo 5º fala o selo da obra de Deus, a cruz, sinais dos seguidores de Jesus. Então vamos lá, separei bastante coisa aqui para nós, vou tentar ir um pouco mais rápido. Então, aqui a irmã Zelig de Paula, na página 52, ela dizendo que as irmãs passaram por grandes sofrimentos, experimentaram fortes perseguições, provações, no começo da caminhada da congregação. Temos isso, né? Dificuldade da superiora, com algumas noviças, com o próprio Padre Júlio. E aí vem os maçons, detentores do poder político, vão lançar mão de todos os meios para afastar o pároco da cidade. Então começa aqui. O Padre Júlio começa a ganhar espaço, prestígio da sociedade secular, das pessoas, né? De Manhumirim, da população. E eles vão, através de todos os meios, tentar afastar o padre. Então as irmãs se tornaram alvo, porque, claro, vamos tentar ferir o pastor, mas também suas ovelhas. Elas se tornaram, então, alvo disso que a irmã colocou muito bem aqui, dos seus planos diabólicos. Então, o colégio, lugar de conflitos e ameaças, na tentativa de desmoralizar o fundador, consequentemente a cofundadora, para tentar
expulsar ele de Manhumirim e acabar com as suas obras. Começaram então uma perseguição, não só através de escritos, nas falas, né, espalhar pela cidade, mas coisas físicas também, ameaças físicas, né? Então não tinha trégua, A irmã Beatriz mantinha a calma junto às irmãs, incentivando sempre elas a confiança, porque ela era motivada, fortalecida pelo Padre Júlio Maria. E aí vem, na página 53, que um artigo do Padre Júlio Maria, no jornal Lutador, tornou-se então motivo para o prefeito, que já estava ali, espreitava para descarregar sua fúria contra ele. Então, foi a gota d'água, um determinado artigo do Padre Júlio. Padre Júlio, então, certa feita estava atendia, né? Na verdade, certa feita não, com frequência atendia as confissões das alunas na capela da comunidade das irmãs, quando então foi chamada a portaria. O colégio estava todo cercado pela comitiva do prefeito, imagina. Ele com seus capangas e bajuladores vieram acertar as contas com o pároco. Irmã Beatriz assim se expressa, referindo-se à cena. Abre aspas. Nunca havia presenciado o espetáculo mais esquisito, mais ameaçador. Imagina que medo, que trauma para aquelas alunas. Vendo capangas, homens, querendo fazer mal a um padre. Que já em 2 anos e alguns meses, já tinha feito muito mais por Manhumirim do que anos, né, ali do protestantismo, da maçonaria e da politicagem. É a verdade histórica. Então, as irmãs ficaram confinadas em uma sala. Imagina a cena, né? A dificuldade, o medo, o trauma, as incertezas, né? Não podiam ir à capela como desejavam, porque teriam que passar pela varanda e seriam vistas, né? E Madre Beatriz continua: preocupadas, chocadas, amedrontadas estávamos todas nós. No entanto, atendíamos aos que entravam e saíam, pois o colégio se tornou o palco da tragédia. Então, esse estado aterrorizante se prolongou até altas horas da noite. Mas só que a calma, firmeza e autoridade moral, por isso que vão atacar a moral do Padre Júlio Maria, desarmou o chefe do bando, desfez os ânimos exaltados e pôs fim àquele clima de pavor. Só que os adversários não desistiam dos seus planos de forçar o Padre Júlio Maria e as irmãs a saírem de Manhumirim. Depois também, vamos ver mais à frente, o prefeito quis fazer isso pessoalmente com o Padre Júlio, ameaçando ele de arrancá-lo da cidade. Queriam que expulsá-lo da cidade, né? Todos os meios eram empregados para criar entre as irmãs clima de medo. Aí vem, até uma festa da prefeitura foi aproveitada para as ameaças dos inimigos. Os foguetes foram lançados na direção do colégio, né? Os mais curtos atirados no telhado, quebrando telhas e apavorando as internas, as irmãs. Veja que covardia contra meninas, jovens, senhoras. Quando parecia que a calma ia se estabelecendo, eles montavam novas estratégias para criar confusão, gerar medo, desânimo, insegurança, a fim de alcançar seus objetivos. Chegaram a retirar as máquinas da gráfica, danificando-as e mantendo-as na delegacia. Dom Antônio depois ele narra um pouco dessa invasão, nós iremos também ver isso mais à frente. Invadiram a tipografia o Lutador. E aí vem um outro caso, que é o seguinte:
Certo dia, chegam de Manhuaçu, da comunidade do pensionato, que Dom Carloto havia pedido para fundar, pensionato São José, irmã Margarida, que era ex-serva de Maria, ou seja, da escola Arthur Bernardes de Carangola, do padre Nino. E uma jovem que chegou a ser postulante, mas saiu por falta de aptidão. Essa, como era do norte e muito pobre, pediu para ficar com as irmãs sacramentinas, com as irmãs do pensionato, Manhuaçu. O vigário de Manhuaçu, Monsenhor Gonzales, que as acompanhava, comunicou à irmã Beatriz o motivo que o levou a trazê-las de volta à casa-mãe, ou seja, Manhumirim, né? A superiora as acolheu e providenciou alojamento para as duas. Vejam só, hein? Tinha um plano de seguir para o Rio de Janeiro o mais breve possível, as duas. A moça não quis entrar e insistiu em permanecer na sala de visitas. E para o espanto de uma irmã, que foi à sala estar com ela, uma irmã sacramentina, havia desaparecido. A moça desapareceu. Irmã Margarida, dizendo se sentir indisposta, não quis sair do quarto. Foi hospedada, ficou lá. Estranho, não? Quando a irmã foi levar-lhe uma sopa, surpreendeu-se com sua ausência. As duas tinham fugido e se encontravam na casa do pensionato. Por que isso? Na casa do prefeito, perdão, pior ainda, não do pensionato em Manhuaçu, do prefeito, Manhumirim. Por que isso? Quem armou isso? Uma ex-serva de Maria. Logo naquela casa, não havia hospitalidade ou desentendimento entre as irmãs da comunidade e elas. Foram muito bem acolhidas. O fato mostrou que tudo já havia sido planejado pelos adversários. Quem sabe, né? O juízo final dirá. Quem sabe houve uma trama entre o possível padre Nino, nós iremos ver o que ele fez com o padre Júlio, entre ele e o prefeito. É possível. Né? É possível. Né? Se Judas, apóstolo, traiu Jesus, escolhido a dedo. Então elas se prestaram ingenuamente aos satânicos planos arquitetados contra o fundador e as irmãs. Foram manipuladas pelo grupo e acabaram tomando atitudes estranhas que serviram para os perseguidores lançarem o mais terrível ataque na tentativa de expulsarem o fundador e as irmãs da cidade. A forte e pública agressão à sua moral, gravem isso, a sua moral do padre Júlio. Pensavam eles, lhes tiraria a condição de continuarem em Manhumirim. Foi uma das maiores provações que tiveram de enfrentar. É exatamente isso que depois o padre Júlio vai dizer, né? Que ele vai ter que escrever para o núncio apostólico. Mas depois eu volto na biografia, como eu disse. No dia seguinte, a triste surpresa, o número de alunas externas estavam reduzidíssimo, e as maiores desapontadas. Até que uma mais corajosa disse à irmã Beatriz: as irmãs sabem o que escreveram pelas calçadas, os muros e as paredes de algumas casas? Cadê as freiras? Para onde fugiram? Por que deixaram o convento? As ruas estavam movimentadas e todos comentam a fuga das irmãs. Que situação terrível, né? Madre Beatriz fala de como se sentiam diante daquela situação. Ela então abre o coração e diz: na verdade estávamos assustadas e por demais preocupadas. Felizmente nosso fundador exercia sobre mim uma força moral extraordinária, com facilidade me convencia e me infundia coragem e ânimo, e eu
os transmitia à comunidade. Uma mãe espiritual, um pai espiritual, uma mãe espiritual. Nesse mesmo dia, começaram a aparecer os pais das alunas para comunicar às suas filhas não mais estudariam no colégio. De uma hora para outra. O colégio que estava florescendo agora estava murchando. Se a irmã perguntava sobre o motivo, não falavam claro, mas deixavam transparecer. Então, o primeiro a vir participar da saída de sua filha foi o mesmo que recebeu as duas fugitivas em sua casa. Que coisa, não? E de forma covarde e perversa espalhou a calúnia na cidade. E uma malícia mesmo. Coisa satânica. A irmã Zeli colocou muito bem, várias vezes aqui, satânica. Plano satânico. Então, o número de alunas se reduziu de 40 no total, a 40 no total, internas e externas, com uma desolação. Deserto, provação, cruz. As irmãs passaram um mês sem sair de casa, prisioneiras, né, por Cristo e em Cristo. Mas o Padre Júlio diariamente ia lá para dar-lhes a comunhão e aos domingos celebrava a missa na capela do colégio. Eu tive a graça de conhecer essa capela, né? Então fazia parte desse plano diabólico, de novo, arranjar uma criança recém-nascida, colocá-la no porão da casa das irmãs para fazer o fundador sair da cidade, juntamente com as suas congregações. Não conseguiram fazer isso, mas depois irão conseguir colocar uma criança na porta da congregação masculina, né? Para então poderem lançar um boletim na cidade com o título Grande Escândalo. Que, aliás, esse boletim ele foi lançado. Não conseguiram de início a criança com esse plano diabólico, mas fizeram um texto longo, numa linguagem assim, diabolicamente, terrivelmente caluniosa, né, de baixo calão mesmo, com ataques violentos, agressivos, infames, a moral do Padre Júlio. Então, existe esse texto na íntegra. Depois nós iremos dar uma olhada mais à frente. O texto está na íntegra aqui na biografia escrita por Dom Antônio. Pois bem, então essa crueldade da calúnia feriu profundamente o coração do fundador, óbvio, e também das irmãs. Padre Júlio, que nunca se abatia, não conseguiu esconder sua dor, embora tentasse disfarçá-las. Desta vez notamos nosso fundador abatido, mas não se traiu junto de nós. E dizia: isto de terem tirado as alunas não representa nada. A tempestade passa e outras virão encher o colégio. Outras crianças, vocações. A vida é isto. As obras de Deus têm que passar por contradições para se solidificarem. Eu estou contente. O inferno faz guerra, logo a obra é de Deus. E aqui, por fim, depois vai falar que da cruz floresce a vida, mas antes de terminar aqui na biografia da Madre Beatriz, na página 57 diz: quando parecia que em 1930 os sofrimentos haviam terminados, já no finalzinho, lembra que em outubro o Dr. Ivan coloca que a maçonaria, a mando da maçonaria local, a tipografia será invadida. Então aqui ele diz que, eis que no dia 7 de dezembro, véspera da Imaculada, um atentado contra a vida do fundador surge ao iniciar a Santa Missa. O plano fora bem feito, mas Deus traçou sabiamente outro caminho, outro plano, salvando a vida de seu intrépido ministro.
fora da igreja, alguém daria um tiro. Os homens certamente sairiam a ver o que se passava, as mulheres e as crianças se precipitariam pela porta, na intenção de fugirem do barulho, e ficando só o padre. Dom Antônio coloca isso também. E ficando só o padre, fácil seria ao assassino matá-lo no altar. Aconteceu, porém, que enquanto os homens saíram para o adro da igreja, as senhoras e crianças correram para o altar. Em vez de todo mundo fugir, vamos defender o padre. Cercaram o superior e impossibilitaram o assassinato de perpetrar o nefando crime. Foi um dia tremendo aquele. O pânico era geral. Notícias, as mais alarmantes, nos chegavam, trazidas por pessoas amigas. O desassossego foi até a noite, quando chegou policiais de Manhuaçu para manter a ordem na cidade. Então, está aí. História da Congregação. Apostila, página 10 e 11, do Arquivo da Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora. Um arquivo de Belo Horizonte. Bom, então, está aí. E o Padre Júlio Maria, aqui tem, na nota de rodapé, tem mais uma fala do Padre Júlio que ele diz assim, quando sofrendo essas calúnias contra a sua moral no ano todo, 1930, ele se viu na necessidade mesmo de defender sua boa fama, para não escandalizar os pequenos, dirigiu uma carta ao Excelentíssimo Núncio Apostólico. Sou missionário há uns 25 anos. Sacrifiquei a minha saúde no meio dos índios no norte durante 12 anos. E agora procuro, antes de morrer, fazer ainda um pouco de bem pela pregação e pelas obras. Seria, pois, desonrar os meus cabelos brancos e a minha vida sacerdotal ocupando-me de mesquinhas lutas, como parece atribuir-me o denunciante. Então, com relação aos acontecimentos de 1930, por quê? Na nota de rodapé diz assim, página 288, a cópia desta carta se encontra entre os numerosos papéis avulsos do nosso biografado. Pelo contexto, entretanto, aparece clara a relação com os acontecimentos de 1930. Por mais que não tenha data, pelo contexto, como diz Dom Antônio, dá a entender que é por conta dos acontecimentos de 1930. Então, virá agora um emaranhado de acontecimentos, é o título do capítulo 25, que nós vamos deixar para tratar na próxima aula. Aqui ainda tem uma última citação que eu gostaria de expor para vocês. Por quê? Porque fala desses 2 anos de luta sem trégua do Padre Júlio Maria. Sem trégua mesmo. Ali do início, 1929, 1930 até 1931. Então aqui transcreveram um longo trecho do livro de Tombo. Ele diz assim, Padre Júlio dizendo, estes 2 anos têm sido 2 anos de luta sem trégua contra os inimigos da religião e de esforço para o levantamento espiritual das almas. O protestantismo, desmoralizado e derrotado, procurou um apoio na maçonaria. Aí veio lá a calúnia em outubro de 1930. E desta união surgiu nova luta religiosa. A maçonaria, embora quieta e escondida, constituía uma verdadeira força na cidade, contando 127 homens, todos eles de classe abastada e chefiada pelo vice-presidente da comarca, Manuel Manduca. Um vereador, Dr.
Caciquinha e o próprio presidente, Dr. Alfredo Lima. Todos os empregados públicos eram maçons. E diversos pertenciam à Liga Católica. Por isso que o Padre Júlio começou a se cercar de bons católicos. Que quem queria mandar na igreja? Os maçons que estavam associados também na Liga Católica. A maçonaria resolveu construir a sua loja e, para esse fim, adquiriu um terreno ao pé da matriz do Bom Jesus. É muita provocação, é muita petulância. Ciente do problema, ciente do propósito de ali levantar a maçonaria, chamei em particular o venerável Manuel Manduca e Dr. Caciquinha, pedindo-lhes, como amigos, que não fizessem tal, pois parecia um afronto, uma afronta mesmo, uma provocação à Igreja Católica. Prometeram empenhar-se, porém nada fizeram e deliberaram que a loja seria feita ali mesmo. Protestei publicamente na igreja e pelo jornal, estando a população inteira ao meu lado. Mandei um ofício de protesto à maçonaria, porém sem resultado. Neste interim, descobri nos livros do patrimônio que a escritura da posse tinha sido falsificada e que tinham quase duplicado a área de terreno adquirida, de modo que o prédio estava pela metade no terreno da igreja. Protestei de novo, não atenderam e as obras continuaram. Chamei então os advogados Ademar Távora e Edgar Toledo, que examinaram o caso e demonstraram a falsificação. Então a maçonaria desistiu e vendeu o prédio começado à Câmara. A questão foi resolvida, porém os maçons humilhados, envergonhados, procuraram a todo custo uma desforra de vinganças. Começou então uma série de perseguições, ataques, calúnias, etc. Livro de tombo da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Manhumirim. Muito bem, então está aí um pouco do início dessas polêmicas, perseguições, calúnias, sofrimentos, mas em meio a tudo isso, o selo de Deus, né? O selo de Deus em suas obras, a cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.